Havana. Vamos para a aula aí, ó. Aula de hoje, nivelamento, independência do Brasil. Eu creio que nem deu tempo ainda, João, de você esquecer o conteúdo estudado na aula passada, ok? Então nós vamos ver mais uma vez independência do Brasil. Dúvida? Pode perguntar para mim? E se eu não souber, a professora Iolete está ali, pode responder também. O objetivo da aula hoje é identificar os motivos que levaram o processo de emancipação política do Brasil. No final da aula você tem que estar apto para responder quais motivos que levaram o Brasil a lutar pela independência. O título é Independência do Brasil. Refletindo, o Brasil se tornou independente em 7 de setembro de 1822. Mas como se deu esse processo? Pergunta, será que o Dom Pedro acordou assim no dia 7 de setembro e falou para a mulher dele: hoje está um dia bom para proclamar a independência, o que você acha, minha esposa amada? Ah, é verdade, Dom Pedro, vamos proclamar a independência, vamos libertar o Brasil? Ou teve um processo? Ou foi na louca, assim, ou que ele falou: eu estou enjoado já de ficar obedecendo às leis de Portugal, não quero saber mais. Foi assim? Sim ou não? Foi? Não, claro que não foi, não foi assim não. Teve um processo, envolveram lutas, envolveram conflitos, pessoas morreram, tudo para que o Brasil se libertasse. E você vai ver na aula de hoje. Vamos recordar. A Revolução Liberal lá na cidade do Porto, em Portugal, aconteceu em 1820. Eles conseguiram expulsar os franceses que estavam lá, os ingleses, porque os ingleses saíram de lá já no ano de 1810. Porém, os ingleses permaneceram ainda até 1820. Quando eles conseguiram expulsar, eles exigiram que o Dom João VI retornasse do Brasil para Portugal. E ele o fez, e deixou o Dom Pedro I aqui, A Revolução Liberal do Porto em 1820 teve como resultado o retorno de Dom João VI a Portugal. Porém, seu filho Dom Pedro ficou no Brasil como príncipe regente. E as tensões em Portugal não se resolveram com a presença do Dom João. As cortes portuguesas passaram a exigir também a volta de Dom Pedro I para Portugal. Isso não era bom para o Brasil, por quê? Porque o Brasil correria o risco de voltar a ser colônia de Portugal. Dom Pedro, príncipe regente. Dom João VI já estava em Portugal. Dom Pedro I era regente aqui no Brasil. Cartas chegavam de Portugal pedindo o retorno imediato do Dom Pedro, e a tensão política em solo brasileiro só aumentava, uma vez que muitos portugueses que moravam no país desejavam o retorno do príncipe regente para Portugal, e os brasileiros não queriam que o Dom João, quer dizer que o Dom Pedro voltasse para Portugal, porque o Brasil poderia voltar a ser colônia de Portugal. Isso era bom? Não era bom. Dia do Fico. O dia do Fico vocês já aprenderam no dia 9 de janeiro de 1822. Vocês vão observando agora os meses que vão se passando até chegar em setembro. 9 de janeiro de 1822. As elites do centro-sul do Brasil, São Paulo, Minas e os outros países do sul, reuniram aqui, coletaram 8.000 assinaturas e apresentaram para Dom Pedro, pedindo para que ele ficasse no Brasil. Por que estavam pedindo para que ele ficasse no Brasil? Porque lá de Portugal as cartas não paravam de chegar pedindo que o Dom Pedro I retornasse, e de outro lado também tinha os brasileiros pedindo para que ele ficasse. Qual foi a resposta dele, João? Ele preferiu ficar no Brasil. Exatamente, ele falou assim, ele falou: se é para o bem da nação, se é para a felicidade geral da nação, para o bem do povo, ou se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Então ficou conhecido o dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Rumo à independência agora. A permanência de Dom Pedro I foi um passo fundamental, João, para a independência. Janeiro, agora estamos em maio já, maio de 1822. Até esse mês, todas as ordens que vinham de Portugal tinham que ser cumpridas. Mas a partir dessa data, 4 de maio de 1822, o Dom Pedro falou: só é para cumprir qualquer ordem vinda de Portugal, qualquer lei, se tiver o meu, cumpra-se. Deu para entender, Kelvin? Olha aqui, A permanência de Dom Pedro I foi um passo fundamental rumo à independência. Em 4 de maio de 1822,
o Dom Pedro determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida com o seu cúmplice. Ou seja, se ele falasse cúmplice, amém. Se ele falasse não, era não e ponto. 1º de agosto, olha, falamos de maio, agora já estamos no mês de agosto, um mês antes da independência. Em 1º de agosto, ele assinou um decreto que declarava inimigas as tropas militares enviadas de Portugal sem o seu consentimento. A ideia de independência ganhava cada vez mais força. Então, a partir de 1º de agosto, qualquer militar vindo de Portugal para o Brasil sem o consentimento, sem o aval do Dom Pedro, era considerada inimiga. Portanto, os brasileiros poderiam atacar. Poderiam meter balas, se fosse caso, digamos assim. 2 de setembro, 5 dias antes da independência. Vai prestando atenção. Em 2 de setembro de 1822, a princesa Leopoldina, regente do Brasil, mulher de Dom Pedro I, João, recebeu as exigências de Portugal, que era para eles voltarem para Portugal. E o que ela fez? Convocou o Conselho de Estado. Ela e os ministros decidem pela separação entre Brasil e Portugal, de forma definitiva, ficar livre de uma vez por todas. A princesa Leopoldina concretiza seu ato assinando a Declaração de Independência. Era 2 de setembro de 1822. A declaração está assinada. Agora, 7 de setembro de 1822, o dia da independência, Guilherme. 7 de setembro de 1822, em São Paulo, Dom Pedro recebeu algumas cartas de Portugal, da princesa Leopoldina e de seu ministro José Bonifácio. Diante daquela situação, ele escolheu proclamar a independência às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e foi dado o grito que você já conhece, o famoso grito da independência. Independência ou... Grita aí, faz de conta que você é o Dom Pedro. Vai! Independência ou morte? Ah, ô louco! Desse jeito o Brasil... Independência ou morte? Aí, esse grito ficou mais... Grita de novo, vou dar mais uma chance. Vai, cara, você tá se libertando. Você vai ficar independência ou morte? Eu não sou não, Pedro. Vai de novo, aí, grita aí. Olha o grito como que é. Independência ou morte? Aí sim. Esse fato aqui, ó, ficou imortalizado. É chamado o grito do Ipiranga. Emancipação, agora sobre a independência. A emancipação política do Brasil foi liderada pela elite do Centro-Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Estava interessada em manter a liberdade de comércio, ampliar a autonomia administrativa e conservar os seus privilégios. Isso explica por que o projeto de independência tá aqui, ó, vitoroso, mas é vitorioso. Manteve a monarquia, a escravidão e as restrições ao exercício da cidadania. Desculpa. O poder político fica bem evidente neste contexto. Vou passar o próximo. Antes de lermos aqui a atividade de mão na massa, o que nós vimos nessa aula aqui, Carlos? Leia em voz alta, por gentileza. Vimos os fatos históricos que aconteceram da independência. E como esses fatos históricos culminaram com a independência do Brasil em 1888. Nathalie, ok. Nathalie, fale um fato histórico que contribuiu para a independência. Dia do Fico, muito bem. Mais um. Quem? Qualquer aluno pode falar. Dia do Fico foi um fato... Hã? Não, o grito foi o final já, mas teve a assinatura, teve a declaração de independência. As noites das garrafadas já é... Depois. As Noites das garrafadas vai ser no março de 1831. Que Dom Pedro vai ter que renunciar e abdicar o trono. Mas enfim, ok. Dom Pedro também assinou aquele negócio que só receberia a ordem de Portugal se esse Só se tiver o cúmplice dele, né? E o que mais que ele fez? As tropas vindas de Portugal sem o consentimento dele seriam consideradas tropas inimigas. Então é o que nós vimos na aula hoje. Agora vamos lá para as atividades mão na massa. Deixa eu ver aqui. Não, essa atividade mão na massa não vou. Vamos aqui para a atividade online aqui, ó. Primeiro reinado. Agora, com base no que vocês já estudaram e na revisão da aula de hoje, vou dar o teclado para você aqui, ô João, e você vai, com a ajuda dos seus colegas, pode clicar, vamos por ordem, número 1, clica no número 1.
Pode clicar. A revolução que estourou em Portugal em 1820 exigiu o retorno imediato do Dom Pedro, quer dizer, do Dom João. Qual é o nome? Pode falar em voz alta qual é o nome da revolução? Quem sabe? Qual é a revolução que surgiu na cidade do... Quase que eu falei. Tá no livro, pode pegar o livro e procurar. Fala, Gustavo. Quem vai falar? Fala, Samanta. Revolução. Qual é a revolução que aconteceu lá em Portugal em 1820? São 5 letras. 5 letras. Qual é? Qual é? Começa com P. Começa com P. Segunda letra O. Portugal. A revolução do Porto. Porto. Marca aí. E Porto Alegre, falei. Mas você pode falar, é para todos participarem. Número 2, João. Essa você sabe. Do fim. Dia do, nome dado ao momento que em janeiro o Dom Pedro resolveu permanecer no Brasil. Número 3. chato, isso é difícil. Deu 3. A mãe. 1824, primeira Constituição na história do país, estabelecia o voto censitário e criava o cidadão. Constituição, ela falou, escreva aí. A Constituição. Número 4, João. Frei, nome do Frei. Frei Caneca. Isso, Frei Caneca foi um dos líderes da Confederação do Equador. Tá esperto aí, ô João Ricardo. Você é o cara, hein? Acertou, Quatro. miserável. O voto, ó, presta atenção. Censitário. Voto, sistema de votação cuja participação política eleitoral Censitário. dependia de uma renda mínima. Censitário. Conhece. Não. S. Voto. Back. Backspace. S. Tário. I. Tário. Número 5 agora, João. Você está indo bem. Agora, Nath. Aqui, ó. Nath, responda essa, Nath. Poder especialmente criado que possibilitava controle sobre os outros poderes. Eu também falei. Então, já acertou, miserável. Tá craque, hein? 6. Tá craque, história do Brasil. Constituição. Agora, presta atenção. A Cisplatina. guerra da que ocorreu em Cisplatina. 1825. Cisplatina. Vai, também dá pra falar. E João, volta aqui, Wagner. O quê? Platina. N. ó. Calma, ele tá digitando. Isso. Colocou 2 Eita. Vai para número 9 agora. Pode clicar em qualquer quadrado aí. Líbero, essa vocês não vão saber, hein? Líbero, jornalista de oposição, foi morto a tiros em 1830. O imperador principal suspeito do crime, o imperador Dom Pedro. Essa eu não falei pra vocês, mas o nome dele é... Quer procurar um pouco aí? Badaró, pode colocar lá. Eu não falei sobre ele pra vocês. Eu ia falar badalo. Agora já foi. O Líbero Coloca 10, Badaró, tá 10. ele era um jornalista que ele sempre, presta atenção um pouquinho, ele sempre criticava o Dom Pedro. E quando ele foi assassinado, eles atribuíram a morte de Dom Pedro I para o jornalista Líbero Badaró. Noite de choque violento, noite das garrafadas, nem esperaram ler, vocês estão rápidos, espera um pouquinho. O pessoal está assistindo em casa, então tem que ler, Gustavo. Confederação do tentativa de estabelecer um governo republicano independente no Nordeste de 1824. Equador. Confederação do Equador. Agora, por que aconteceu a Confederação do Equador? Porque eles não aceitaram a Constituição de 1824, Nata, e quiseram se separar do Brasil. Acertaram todas as exíguas respostas aí, Gustavo. Mas por hoje é só, turma. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. E se inscreva no canal, deixa o like aí, Nata. Indique para seus amigos.